Boa noite. Duas notícias estarrecedoras em uma só, vindas da Coreia do Norte, um desses paraísos comunistas que são mantidos à custa do sacrifício de gerações e gerações de pessoas que não tiveram a oportunidade de gozar a mais mínima liberdade nesta vida. Fazendo um parênteses aqui, penso que o céu é o lugar onde mais se concentram norte-coreanos e chineses desde o começo do século XX, porque são muitas as atrocidades cometidas contra o povo para sustentar um regime diabólico, fictício, irreal, sem sentido e muito violento. Vejam a notícia, duas notícias em uma só. A matéria foi republicada pela Infobae, uma matéria saída no Daily NK da Coreia do Sul. A ditadura norte-coreana está sofrendo de problemas de suprimentos alimentares e ordenou a compra de cães de mais de 15 quilos para serem distribuídos em restaurantes em Pyongyang, segundo uma fonte dentro do país hermeticamente fechado. Abre aspas. As autoridades ordenaram que oficiais de várias áreas do país, incluindo o condado de Pakchon, comprassem cães de até 15 quilos ou mais, e os enviassem a Pyongyang, disse uma fonte, uma pessoa de dentro da Coreia do Norte, ao portal Daily NK, que trata de assuntos norte-coreanos, porém dentro da Coreia do Sul. Essa fonte explicou que o destino dos animais, os cães, são 36 restaurantes famosos no distrito de Taesong, em Pyongyang. Na primeira semana, diz a matéria, após a entrada em vigor desta ordem, sempre de acordo com o portal asiático, os funcionários de Pakchon reuniram 720 quilos, cerca de 40 cães, para serem abatidos e enviados à capital. Fontes do Daily NK, que foi o primeiro veículo a denunciar os supostos problemas de saúde de Kim Jong-un este ano, portanto tem alguma credibilidade, indicam que o ditador teve problemas de consciência, Pasmem, problemas de consciência devido à falta de alimentos em Pyongyang. Temos que ajudar a reduzir as preocupações, disse esta fonte norte-coreana, falando de Kim Jong-un. Ele teria se reportado aos militares dizendo: temos que ajudar a reduzir as preocupações. Bem, por que digo que são duas notícias estarrecedoras em uma só? A primeira é óbvio: faltam alimentos para restaurantes famosos em Pyongyang, a cidade que concentra a alta cúpula do partido, a capital do país e, portanto, aquela que mantém, que abriga a alta cúpula militar e burocrática do país, ou seja, a casta dos iluminados, dos semideuses da Coreia do Norte. Bem, se lá para os semideuses falta alimento, a outra notícia dentro da primeira é essa: imaginem o resto. Porque na Coreia do Sul não existem classes. Existem os soberanos, os
semideuses e os escravos. E os escravos, na imensa maioria. Entre os soberanos semideuses e os escravos, podemos colocar a classe dos militares. Mas vejam que interessante. Kim Jong-un, o ditador Kim Jong-un, obrigou, por uma dessas leis escritas sobre o joelho, que os militares criem no mínimo 15 coelhos, cada um dos oficiais militares e também dos soldados rasos da Coreia do Norte criem coelhos. Para matar a fome do povo. E aí, nas atividades militares, consta hoje a obrigação, o dever de cada militar de, após os exercícios matinais, irem ao campo colher verdes, trevos de 5 folhas, 4 folhas, 3 folhas, sei lá, trevos, aqueles trevinhos que dá como mato. Eles são obrigados a passar 1 hora por dia colhendo o verde para alimentar os coelhos, que por sua vez servirão aos restaurantes de Pyongyang. Talvez 3 notícias estarrecedoras numa só. A primeira, falta comida para os deuses. A segunda, bem, se falta para os deuses, imaginem para os plebeus, para a plebe, para o povo rude. E terceiro, pensem no quanto o favorecimento de uma cidade em detrimento de todas as outras. Em Pyongyang se preocupará essencialmente ou em primeiro lugar com a fome da casta iluminada. As outras cidades que se virem, porque sobre Pyongyang ou Pyongyang, Kim Jong-un tem preocupações que lhe tiram o sono. Que bom governante. Pois é. Agora, apesar dessa notícia ser estarrecedora, é ainda algo do miúdo, do varejo, na coleção de horrores da Coreia do Norte. Há algo do atacado que é ainda muito pior. Isso não se refere apenas à Coreia do Norte, mas todo e qualquer infeliz país que um dia adotou o regime comunista. Vejam o que é o comunismo. Comunismo é entregar o poder na mão de um soberano, transferir a um soberano, dar a um soberano toda a concentração de poder para que ele resolva os nossos problemas. Entregamos ao Estado todo o poder e do Estado viveremos, como se fosse um Deus que a todos abriga. Pois é, só que é um Deus de barro, de pés de barro. Porque quando o poder se concentra na mão de um só, está aí o resultado. E a Coreia não é o único país que passou por isso, está passando por isso. Fome, miséria por parte da grande maioria da população e uma casta de iluminados. Não é, porque aqui bem pertinho, na Venezuela, também se come cachorro há muito tempo. Por conta disso, desta delegação de poder do povo para que uma casta de iluminado leve este mesmo povo em direção à liberdade. Acontece que, uma vez no poder, com todo o poder na mão, não se quer chegar aonde se objetivou. Vendeu-se o peixe, mas jamais o peixe será entregue. Porque aí o objetivo não é mais alcançar um fim, mas manter-se no poder. Esse é o comunismo. E é por isso que ele só produz miséria e desgraça. A única igualdade que o comunismo produz é essa.
todos são iguais na fome, exceto, claro, os iluminados, os deuses. Pois bem, é por isso que nós aqui pedimos a criminalização dos partidos comunistas, porque todos eles visam este mesmo destino, almejam para nós este mesmo destino, e isso por si só é um grande crime, sem contar no modus operandi para chegar nisso. O crime que produz o crime que produz o crime para chegar numa miséria absoluta, para que uma pequena casta de iluminados consiga viver bem. Só que atenção, nem essa casta acaba vivendo bem, porque está aí o exemplo da Coreia do Norte. Um dia terão de comer cachorro. O problema é que já está faltando cachorro na Coreia do Norte. Claro, ninguém quer ter um cãozinho mais, porque depois de apegar-se ao bichinho, comê-lo é muito difícil. Delícias do comunismo. Até depois.